Rapaziada, é o seguinte, Lamine Yamal mexeu num vespeiro gigantesco e vamos dar uma olhada nessas declarações que ele deu a respeito do Real Madrid lá no canal da Kings League da Espanha, tá? Inclusive, pra quem não sabe, ele tem um clube lá, né, e é o dono de uma equipe, assim como o Neymar, por exemplo, faz parte de uma por aqui. Bateu pênalti até esses dias, enfim, pesquisa na internet vocês vão ver. Mas vamos entender essa declaração dele e debater ela. Piensa mucho que vas a perder. No, y tienes que marcar en el Bernabéu. Como si ya lo he hecho, ¿no te acuerdas? Sí, pero tienes que marcar el domingo, claro. Claro, vas a perder, pero bueno, no. Puedo pensar algo, ¿Pero vas a marcar el domingo o no? ¿Tú qué quieres? No lo sé, es que es difícil el Bernabéu. Sí. Bueno, para el Barça no, ¿eh? La última vez que he ido... ¿Cuánto? 0-4. O sea, ¿tú crees que este domingo también 0-4? No, yo no he dicho eso. Ah, vale. Pero puede ser. Caraca, velho. Assim, qual que é o surpreendente dessa declaração? Não o fato da provocação em si, mas o fato que eu tô gravando esse vídeo aqui nessa sexta-feira, dia 24, e agora domingo a gente tem simplesmente um Real Madrid e Barcelona, né? Acontece muito perto de um clássico, até por isso, obviamente, que o assunto fluiu, né, para esse lado, né? E me lembra muito o que ocorreu com o Rafinha, né? Para quem não lembra, né? Eu acho que muita gente vai lembrar que ele falou, né? Porrada nos argentinos e tudo mais, aquela na Romário TV lá com o Romário. E aí deu no que deu, a gente acabou tomando uma cacetada. Mas vamos ver essa segunda declaração que também trouxe polêmica. Porcinos es el Madrid, ¿no? Sí. Roban a los... O sea, se quejan, hacen... Ay, Madrid roba, ¿no? Madre mía. Hombre, a ver. Oye, Bueno, esto no es discutible. En Madrid roba en... Calma. Calma. Va, hijo de... Hostia, a ver. Gerard, ¿tú qué crees? E aí, depois, né, em uma outra declaração nesse mesmo local, nesse mesmo ambiente, ele disse que o Real Madrid rouba, né? Que é um verbo muito pesado para se utilizar, né? Porque assim, eu não sei se vocês concordam comigo ou não, né? Mas o Milton Neves tem uma parada bem legal, né? Que ele fala, né? Que todo lugar, né? Ele falou isso daí numa entrevista e é verdade, eu concordo com ele, que em todo lugar o grandão é beneficiado. E aí, obviamente, ele acrescenta que não é pelo fato de ser um roubo, tá? Mas que naturalmente a arbitragem tem um pouco mais de receio de marcar, por exemplo, um pênalti contra o Barcelona, um pênalti contra o Real Madrid. Aqui no Brasil, a mesma coisa, a gente sabe quem que é os grandes, não vou citar para não ficar ganhando hate por aqui, mas a gente sabe, tá? Se você torce para um time grande, você já viu, né, um pênalti relativamente mais duvidoso, que aí a decisão acaba pesando pro seu lado. Cara, isso é natural, cara. Você pega qualquer liga aí do mundo, você vai perceber. Cara, não sei se tem portugueses que nos assistem, mas pra quem assiste liga portuguesa, isso daí é muito nítido, né? Sporting, Benfica, Porto. Cara, quando tem um lance duvidoso a favor deles, é VAR correndo rapidinho, tá? Não que, obviamente, seja exclusivo de lá, né? Como eu mencionei, mas isso realmente acontece muito. E aqui, né, o TNT Sports, né, colocou as declarações aqui um pouco melhores, né? Aqui sem da legenda, né? Que foi o que ele falou, ó. Da última vez que eu joguei no Bernabéu, você lembra o placar? 4-0. Não é difícil pro Barça marcar gol lá, mas vocês viram que o cara também depois falou, então você tá dizendo que vai ser 4-0 agora. Ele falou que não, falou que é fácil pro Barça marcar lá. E aí, a segunda declaração sobre os roubam e sempre reclamam. Muito louco, né? Roubar e reclamar. Assim, eu já vi erros a favor do Barcelona, já vi erros a favor do Real Madrid, então, pra mim, assim, é realmente esse mesmo pensamento que o Milton Neves tem, né? Eu também tenho. Acho que isso acontece em qualquer âmbito que tenha um time grande, onde a arbitragem acaba se sentindo mais pressionada a marcar um pênalti a favor ou deixar de marcar um pênalti contra. Dando exemplo de pênalti, mas pode valer para qualquer outra situação aí que tenha polêmica de arbitragem. É mais Brasil, né, cara? Brasil é muita polêmica de arbitragem. E aí, quais são os efeitos dessa declaração? Já a primeira delas é que o mundo deportivo, tá? Mencionou que o Real Madrid considera a declaração de Lamine Yamal ontem como desrespeitosa. E aí, ó, Carvajal pretende falar com ele depois da partida. E se der perguntar, por que o Carvajal? Porque o Carvajal é o capitão do Real Madrid, né? Em campo, né? Quando ele tá em condições, ele é o capitão do Real Madrid, então é natural. E até pelo fato de ser espanhol também, né? Tem muito essa questão. E assim, sempre quando eu vejo algumas tretas de Real Madrid e Barcelona, eu fico imaginando se fosse aqui no Brasil, né, velho? Porque aqui a gente, querendo ou não, tem poucos jogadores selecionáveis que jogam de fato aqui no Brasil. Mas lá, cara, é praticamente Real Madrid e Barcelona, foi por muito tempo, né? Então, assim, quando arruma uma treta com o Lamine Yamal, cara, tem muita gente envolvida da seleção. Não sei como que é os encontros deles lá em data FIFA e tudo mais, enfim.
no fim das contas a Espanha acaba jogando, né? Porque foi campeã, né, em Copa do Mundo, ganhou a Eurocopa e por aí vai. Mas realmente é uma parada pra gente pensar. E aí, vale a pena a gente também falar, né? Não somente da polêmica, mas falar do jogo. Que eu acho que é muito interessante, cara. Real Madrid e Barcelona, velho. É sempre um jogo muito legal de se ver, muito bacana de se acompanhar. E é um jogo que chama bastante atenção, vai acontecer no meio-dia 15, nesse domingo, tá? E vamos dar uma olhada nas escalações? Aqui nas escalações do Real Madrid, a gente tem, né, uma provável com o Thibaut Courtois, que aliás salvou o time do Real Madrid, né, na Champions League. Aquela defesa contra o Vlahovic realmente é muito bizarra. Aliás, né, se o Yamal tiver errado na declaração dele, certamente o Courtois vai ser um dos melhores da partida, porque de fato é um jogo que acontece gol. Depois vou trazer as estatísticas aqui também. Valverde jogando como lateral direito, Éder Militão, Hausen e Álvaro Carreras, né, no 4-2-3-1. Arda Güler, Tchouaméni, Jude Bellingham, né, um pouco mais avançado. Acho que isso aqui tem uma troca, tá? Uma troca em Bellingham e Güler. Vini Júnior, Mastantuono e o Kiki Mbappé. Aliás, esse daqui, né? Tem que brilhar em clássico. Nossa, eu lembro do último clássico, ele ficou impedido umas 300 vezes, né? Mas é um jogadoraço e vive uma fase muito boa. Aí tem o Rudiger e o Alaba como lesionados. E aí o Real Madrid, o Barcelona perdendo o Hans Flick, né? Com o Chesney no gol. Aliás, cara, olha a quantidade de lesões do Barcelona. Infelizmente, né? Essa notícia aí triste, que o Rafinha provavelmente vai ficar mais um mês, né? Fora. Ruim pra seleção brasileira, ruim pro Barcelona e também ruim pro clássico, né? Pra gente que gosta de ver esse clássico com todas as suas estrelas, certamente o Rafinha é uma delas. Chesney no gol, Koundé, Kubashi, Eric Garcia e Baldé. Frank de Jong, Pedri, o melhor meio-campo do mundo, disparado nesse momento, na minha opinião. Rashford, que se reencontrou aqui no Barcelona. Fermin Lopes, que acabou de fazer um hat-trick, primeiro hat-trick da sua carreira, né, contra o Olympiacos. Lamine Yamal, né, e o Ferran Torres, lembrando que o Lewandowski também está lesionado e também não estava jogando muito bem. Eu fiz até vídeo aqui falando que possivelmente ele vai ser substituto. Vou colocar aqui nos cards para vocês, tá? Estatísticas, vamos entender então se essa parada que o Lamine Yamal falou, né, que era difícil pro Barça marcar gol lá. Vamos ver se é real, né, com estatísticas, né? Que aí eu acho que vale a pena a gente dar uma olhada aqui também, tá? Os últimos jogos, ó, de Real Madrid e Barcelona jogando no Santiago Bernabéu, essa Supercopa não foi, tá? Coloca aqui, mas não é. Mas, ó, foi o 4-0, que ele citou, né, em tom provocativo. Foi o 3-2, né, aqui o Real Madrid venceu, mas teve gol do Barcelona. Aqui também teve Copa do Rei, teve Supercopa da Espanha, que também não foi aqui dentro. E aí na La Liga também, Barcelona marcando. Ó, última vez que o Barcelona não marcou contra o Real Madrid jogando no Santiago Bernabéu foi em 2020. 1/3/2020, vitória do Real Madrid. Aliás, é um confronto muito equilibrado. Muito equilibrado mesmo, como a gente pode perceber. Você vê a vitória do Barcelona, a vitória do Real Madrid. E aí também a fase das equipes nos fazem acreditar que realmente vai ser um jogo bem equilibrado, né? O Real Madrid perdeu apenas aqui pro Atlético, né, que pese uma derrota dolorida. E o Barcelona aí também, que vive um bom momento, né, mesmo com as diversas lesões, perdeu para o Sevilla de forma surpreendente e perdeu para o Paris Saint-Germain, né? E teve um empatezinho lá contra o Rayo Vallecano no dia 31/8. Realmente um clássico bem interessante. O que vocês acham que vai dar? E principalmente, o que vocês acharam dessas declarações do Lamine Yamal? Me parece, tá, que em algumas situações o Lamine Yamal se passa um pouquinho, mas também não vejo problema desse tipo de provocação no futebol, desde que ele banque tudo isso em campo e certamente vai ter um clima muito mais hostil para esse jogo a partir de agora. Então o cara tem que bancar muito. E ele é um cara de personalidade forte. Sim, eu torço muito para que ele não se perca na sua carreira, para dizer bem a verdade. Acho que em algumas situações ele não age de uma forma muito correta, como por exemplo aquela vez lá com o Cristiano Ronaldo, que ele não cumprimentou, foi pro vestiário antes da hora ali, não ficou junto com seus companheiros. Ah, mas, pô, quem que gosta de ver o adversário levantar o troféu? Ninguém, né? Mas eu acho que é uma coisa protocolar e respeitosa. Eu acho que esse tipo de coisa ele realmente tem que aprender. Agora, esse tipo de declaração, meu amigo, tá tranquilo, né? Ou ele vai ser muito zoado, né, se o Real Madrid vencer e o Barcelona não fazer gol, e ele principalmente não fazer gol. Ou ele vai se dar muito bem e todo mundo vai falar, cara, ó, o menino bateu no peito e realmente decidiu. O que você acha? Comenta aqui embaixo, se inscreve aqui no canal que tem muito vídeo nesse estilo por aqui. E é isso. Tamo junto e vamos dar uma olhada nesse El Clássico que vai pegar fogo. Valeu!